queridos, graça e paz. Hoje eu quero meditar com os irmãos no tema Vitória na Tentação. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 diz: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o livramento, para que possais suportar. Primeira afirmação que o texto faz é que todo ser humano passa por tentação. Ele diz isso na expressão: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, todo ser humano em toda parte do mundo enfrenta o que você enfrenta. Estou dizendo isso, irmãos, porque o inimigo quer que você pense que a sua tentação é única, é incomum, é irresistível, para que você ceda a ela. Mas o texto dá conta de que ela é comum a todos os seres humanos, porque todo ser humano carrega áreas de vulnerabilidade, carrega a herança do pecado, passa também por ocasiões de vulnerabilidade, que é quando Satanás mais tenta. Em segundo lugar, a tentação não vem além da nossa capacidade de suportar. É o que diz o verso 13 aí. Mas Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Então, na verdade, não existe aquela tentação irresistível. O que faz diferença para quem vence, para quem cai em tentação, está em se administrar situações de perigo. Jesus, por exemplo, fala metaforicamente da amputação de olho, de mão, de pé, querendo significar as renúncias de coisas ilegítimas. A diferença está em se evitar a primeira queda, porque as primeiras quedas nos vulnerabiliza para as seguintes. A diferença está em se considerar as áreas de vulnerabilidade. Por isso que o autor de Hebreus fala no capítulo 12, versos 1 e 2, que devemos nos desvencilhar de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. A diferença está em se considerar a ocasião de vulnerabilidade que exige de nós uma vigilância maior. Em ocasiões de vulnerabilidade, irmãos, nós ficamos com as nossas defesas éticas baixas, perdemos a nossa estabilidade emocional, somos afetados pela nossa condição mental. Por isso o inimigo se aproveita para nos tentar exatamente em áreas e ocasiões de vulnerabilidade. Por exemplo, vivendo em extrema necessidade e privação, podemos ser tentados na área de honestidade. Em situação de extrema carência emocional, podemos ser tentados na área moral. Em situação de profunda adversidade, podemos ser tentados a negar a fé. Mergulhados em profunda depressão, somos tentados a desistir da vida. Por isso, especialmente em ocasiões de vulnerabilidade, precisamos intensificar a vigilância, a oração e a resistência ao inimigo. Terceira afirmação que o texto faz, queridos, é que Deus sempre nos dará um escape para que possamos suportar a tentação. Não se vence a tentação na força do próprio braço, assim como ninguém está para além da possibilidade da queda. Não é coisa humana. Alguém já disse o seguinte: você quer uma receita para a queda? Confie muito em si mesmo e despreze os outros.
Então o escape, irmãos, vem de Deus, a capacitação vem de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus para vencermos as tentações, é o que diz aí. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. E quais são os escapes que Deus pode nos oferecer? Primeiro, sua palavra. Você identifica a sua área de fraqueza e você bombardeia aquela área com a palavra de Deus. Irmãos, não podemos nos esquecer que Jesus venceu a tentação dizendo: está escrito. O fato de Jesus, para cada proposta tentadora do diabo, ter uma citação da palavra de Deus para jogar contra ele como espada do Espírito, deu a Jesus a vitória, inclusive discernindo a distorção que o diabo fez do texto bíblico. Salmo 90 indicava a familiaridade que Jesus tinha com as Escrituras. Infelizmente, irmãos, hoje estamos vivendo um tempo de desinteresse pela palavra. Vivemos um verdadeiro analfabetismo bíblico, quando muitas coisas estão hoje substituindo a palavra de Deus na fé cristã. O resultado é que crentes ignorantes da palavra acabam sendo presas fáceis do diabo. Contrário senso, quanto mais familiaridade e experiência com a internalização e prática da palavra, mais alicerce, mais fundamento, mais convicção temos para sustentar nossa fé. E isso nos ajuda a vencer os enganos, as mentiras, as seduções próprias do diabo. É a fé que vence o mundo, irmãos. Por isso, quem quer vencer a tentação não pode ficar racionalizando o pecado com justificativas e nem relativizando a palavra, fazendo interpretações convenientes dela, porque é reconhecendo a autoridade da palavra sobre a nossa vida é que nós vencemos a tentação. Segundo escape são as amizades espirituais, como já disse aqui para os irmãos. Quando nos isolamos do nosso sistema de apoio, seja família ou amigos espirituais, nós ficamos mais fragilizados diante da tentação. Mas quando temos amigos espirituais com liberdade para nos orientar e até para nos confrontar quando necessário, somos fortalecidos no enfrentamento da tentação. Terceiro escape é a oração. Irmãos, via de regra, quem faz uma retirada estratégica para buscar força, discernimento, livramento em Deus através da oração nos momentos de tentação, sai vitorioso. Por isso Jesus disse lá em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, diz Jesus. Ele também nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E em Mateus capítulo 6, verso 13. Outro escape, irmãos, é o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo aí dentro de você. Ele pode ter vez e voz, mas ele pode ser extinto, apagado, ou entristecido, ou ignorado. É interessante observar que Tiago, no capítulo 1, versos de 13 a 15, ele fala, ao falar da dinâmica do pecado, ele considera o seu nascedouro e menciona os maus desejos que habitam o nosso coração, o que Paulo chamou de obras da carne lá em Gálatas 5, e que só conseguimos vencê-las rendidos ao Espírito Santo e com isso manifestando seu fruto. Por exemplo,
na iminência da queda, o Espírito Santo que nós habita acende a luz da nossa consciência, ou fala através da palavra, ou até mesmo pode mover alguém para nos alertar do perigo que estamos correndo. Então, nesse sentido, render-se ao Espírito significa lançar mão dos alertas provenientes dele. E ademais, a Bíblia diz que ele intercede por nós em nossos momentos de fraqueza, digo, como diz Romanos 8:26. Você compreendeu? Então, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, todos passam. Mas Deus é fiel. Não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Ele tem o quê? O livramento. E de tal maneira que você pode suportar. Então, quem cai em tentação, elegeu cair, porque todos os recursos de Deus estão disponíveis para nós. Vamos orar, queridos? Senhor, em momentos de tentação, ao invés de confiar na força do braço, busquemos em Ti a graça para permanecermos em pé. Que a Tua palavra seja sempre autoridade sobre nós, especialmente nas áreas nossas de vulnerabilidade. Que lancemos sempre mão do expediente da oração para buscar fortalecimento e livramento em tempo oportuno. E que estejamos nós em estado de vigilância, especialmente nas ocasiões de vulnerabilidade. E assim que caminhemos sempre rendidos ao Espírito Santo, para que dele recebemos força e ajuda. E em momentos de tentação, não fujamos para o isolamento, mas que busquemos ajuda num sistema de apoio, como nas amizades espirituais. Seja assim com todos nós, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Que Deus abençoe seu dia e seu restante de semana, em nome de Jesus.